Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor de volta ao Gênesis, né? Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa, para a gente acompanhar. Nós vamos estar lendo Gênesis capítulo 29, a nossa mensagem está do 1 ao 35, e também Gênesis 32, do versículo 22 ao 32, onde fala de Peniel, da vida de Jacó, a experiência dele com Deus. E eu gostaria de andar com você do capítulo 25 ao 32, que nós vamos conhecer algumas situações da vida de Jacó, a qual o Senhor vai ministrar ao nosso coração. Mas, para início, eu quero que você leia comigo Romanos capítulo 15, verso 4. Todas as vezes que eu for compartilhar uma palavra, eu vou estar lembrando desse versículo, pois ele diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, no momento desse de pandemia, pensa numa promessa, num versículo, numa palavra que pode te encorajar. É Romanos capítulo 15, verso 4. Porque as promessas escritas na palavra de Deus, né, ela pode trazer consolação e esperança para a sua vida. Então, se você não se agarrar nas Escrituras, como crente, nas promessas de Deus para a sua vida, você há de ficar desesperado nessa pandemia a qual estamos vivendo. Mas nós vamos ver o que foi escrito em Gênesis, do 25 ao 32. Eu sei que você conhece muito sobre a vida de Jacó, mas nós vamos estudar hoje e aprender com a cronologia da vida de Jacó. Jacó viveu até os 147 anos, né? E a gente vai no longo da idade de Jacó ver algumas coisas que vai nos ensinar muito, né? Então lá no capítulo 25 de Gênesis começa a história de Jacó, né? Gênesis capítulo 25, verso 21, o pai de Jacó chamava Isaac e a sua mãe Rebeca, né? E a palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 25, verso 21, e a gente sabe que Rebeca era estéril. E Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então já sabemos que Jacó é fruto de um milagre extraordinário, né? Porque sua mãe era estéril. E ele não veio sozinho, o milagre foi duplo, porque ele era gêmeos com seu irmão Esaú. Mas com o passar do tempo, os pais, por falta de sabedoria na criação dos filhos, cada um teve seu filho predileto, né? Em Gênesis capítulo 25, verso 27, fala que cresceram os meninos. Esaú era périto, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, e habitava em tendas. Gênesis 25, 28 diz que Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Então essa preferência dos pais por determinados filhos, né? Erro que não podemos cometer hoje na criação de nossos filhos, não deixa de trazer um desajuste, uma contenda entre eles. E Jacó, criado na barra da saia da mamãe, homem pacato, habitava em tendas, tranquilo, preguiçoso, né? Ali acomodado com a mamãe. Mas umas coisas que traz à nossa memória que a gente precisa saber, que aquela condição de Jacó, ele já tinha uma idade de 71 anos. 71 anos na barra da saia da mamãe, né? Tranquilo, acomodado. O texto fala que ele era pacato. Então eu creio que Rebeca falou assim: se eu não dar um jeito, se eu não dar uma forcinha,
esse menino não vai dar em nada não. E a gente volta para dentro da palavra de Deus, vê que Rebeca ouviu, né, o seu marido Isaque dar uma ordem para seu filho querido Esaú, que buscasse uma caça, preparasse uma última refeição, que depois de comer ele ia abençoar Esaú com a bênção da primogenitura, né, que era o direito que o primogênito tinha de governar, de ter a melhor parte na herança, de ser aquele que seria o provedor da família. Então Rebeca, sabendo disso, dá um jeitinho, tenta ajudar, né? Porque senão ela entendia que Jacó não andaria. E não precisava dar um jeitinho. Não precisava de forma nenhuma Rebeca ter dado aquela forcinha, né? Tentando ajeitar as coisas para o seu filho Jacó, porque já havia uma promessa sobre a vida de Jacó antes do seu nascimento, feita pelo próprio Deus, porque quando Rebeca estava grávida, os dois meninos lutavam dentro do seu ventre, ou da sua barriga, né? No verso 22 fala que os filhos lutavam no ventre dela, então disse, se é assim, por que vivo eu? Rebeca questionou a Deus e consultou ao Senhor. No verso 23 fala, respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. O mais velho servirá ao mais moço, não precisava dar jeitinho, comprar a bênção, já havia uma promessa. Era só crer na palavra e continuar caminhando e andando. Não precisava, como vemos em Gênesis 25, capítulo 25, verso 31, Jacó também dando um jeitinho de comprar a bênção, o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. A gente conhece a história, que Esaú chega com fome da caça, e como Jacó foi criado ali do lado da mamãe na cozinha, sabia fazer um guisado, não é mesmo? E ele vira para o irmão e fala assim, ele morto de fome, me venda o seu direito de primogenitura que eu te dou a comida. Ou seja, não precisava Jacó dar um jeitinho, tentar comprar a bênção, nem usurpar, nem mentir com seu pai no leito de morte, que a gente vê isso claro também em Gênesis 27, verso 18. A Bíblia fala que depois de tudo tramado pela mãe, Jacó vai lá oferecer a comida que a mãe tinha preparada para Isaque. E no capítulo 27, verso 18, foi ao seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fala quem és tu, meu filho. Gênesis 27, 19, respondeu Jacó a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste, levanta-te, pois, e assenta-te, e come da minha caça, para que me abençoe. Ou seja, Jacó mentiu para o pai dele, em pleno leito de morte. Vemos também que o Deus de seu pai não é o Deus que ele conhecia. Por quê? Porque você vê, embora Jacó, com 71 anos, criado, ouvindo testemunhos da fé do pai e da mãe, no verso 20 ele disse assim, disse Isaque a seu filho, como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor teu Deus mandou a caça a meu encontro. Então, ou seja, o Deus de Isaque, embora Jacó com 71 anos não tinha se decidido, não era o Deus da vida dele. Então, depois da morte de Isaque, não restava outra alternativa para Jacó, a não ser fugir. Pois Esaú jurou em matá-lo. Gênesis capítulo 27, verso 41, está escrito assim, passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção, com que seu pai tinha o abençoado, e disse consigo, vem próximos dias de luto, por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. A gente vê aqui que o jeitinho nosso, né, nas falcatruas, as armações, tende a trazer para a nossa vida prejuízos tremendos. Você imagine que depois da morte de Isaque, Rebeca não sabia como conter o ódio de Esaú sobre Jacó e sabia que Esaú ia matar Jacó.
Rebeca pagou-se um preço muito caro por esse jeitinho que ela deu para ajudar Jacó. Ela nunca mais viu Jacó. Jacó teve que fugir. E ela nunca mais viu o seu filho amado. Uma coisa para a gente pensar, não é mesmo? Que não vale a pena. Jacó se tornou um fujão e tornou algumas de suas fugas até lícitas. Ele virou crente. Eu creio que naquela fuga, procurando a casa do seu tio Labão, dos seus familiares, ele não tinha a quem recorrer a não ser ao Senhor, a orar. Tinha Jacó 71 anos de idade quando fugiu. Em Gênesis 28, verso 16, fala: despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele começa a clamar a Deus e sentir a presença de Deus. Gênesis 28, verso 18, tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou uma pedra que havia posto por travesseiro, erigiu em coluna sobre cujo topo entornou azeite. Virou um crente de propósito, que podemos dizer, né? Um crente que queria, de alguma forma, chegar-se a Deus. Em Gênesis 28, verso 20, ele também fez um propósito a Deus. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der para comer roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Olha a condição que Jacó coloca para Deus para ser crente. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Ele estava fazendo foto de fidelidade a Deus, mas primeiro ele queria, fazendo barganha com Deus. Muitas das vezes nós nos encontramos como Jacó, fazemos as mesmas orações. Se Deus não corresponde a uma necessidade pessoal minha, eu fico de birrinha. Eu não quero ir à igreja, eu já não oro mais, eu já não leio a Bíblia. Parece com as histórias que a gente vê nos dia a dia, não é mesmo? Só que em Gênesis, em capítulo 29, a partir do verso 15, a gente começa a ver que uma das fugas de Jacó, para tentar fugir daquele pecado, daquela situação que o perseguia mais, podemos dizer que de 14 anos, né? Porque ele trabalhou 7 anos por Lia, 7 por Raquel, 7 por Lia. Ele queria se casar, constituir família. Ele achava que tendo um casamento, uma família, as coisas iam estar resolvidas. E a gente via que ele queria fazer a vontade de Deus, crente com propósito claro, de honrar os pais, de honrar a Deus. Em Gênesis 28, 1, Isaac chamou a Jacó, dando-lhe sua bênção, e lhe ordenou, dizendo: não tomará esposa dentre as filhas de Canaã. Interessante que Jacó honra seu pai, honra sua mãe e anda dentro dos princípios de Deus. Havia uma lei na época onde a gente vê ela claramente, vemos que Salomão quebrou esse princípio. Salomão tinha de 18 a 21 anos, em 1 Reis, capítulo 3, aonde ele tem uma experiência tremenda com Deus, que Deus aparece para ele e fala: pede para mim o que queres que eu te dê. Mas 2 versículos antes está escrito: aparentou-se Salomão de Faraó e tomou sua filha por esposa. Eu gosto muito que eu aprendi nesse contexto, que princípios de Deus que você quebra hoje, que não tem consequência imediata na sua vida, vai comprometer o seu futuro amanhã. E a gente vê literalmente em 1 Reis, capítulo 11, que depois de 40 anos, Salomão já velho, a conta veio. Está escrito assim: além da filha de Faraó, amou Salomão mulheres das quais o Senhor disse aos filhos de Israel: não caseis com ela, nem deem vossos filhos em casamento, pois elas perverteriam o vosso coração. E a Bíblia diz que Salomão, sendo já velho, se apegou a elas por amor. Então assim, Jacó sabia disso.
Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, é ou não é? Sabia que tinha que respeitar as leis do Senhor. E a Bíblia fala que ele se casou com uma crente, constituiu família. Gênesis 29, verso 18. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por sua filha mais moça, Raquel. A gente sabe que na casa de Labão, Jacó se demonstrou trabalhador, né? O cara que produzia, e Labão vira para ele: por ser meu parente, você vai trabalhar de graça para mim? Me diz o seu salário que eu tenho que te pagar. Jacó, já gostando de Raquel, falou assim: olha, 7 anos eu vou trabalhar pela sua filha, para que você me dê ela em casamento. E aquilo que Jacó fez no passado, fizeram com ele também. A Bíblia diz que não se engane de Deus, não se zomba. Em Gálatas, aquilo que você plantar, você vai colher, você vai ceifar, você vai ter que comer. E a Bíblia diz que nos dias ocorridos que Raquel seria dado como esposa a Jacó, ela tinha uma irmã que chamava Lia, que não era tão bonitinha como ela, né? Mas Labão, muito esperto, passou Jacó para trás e deu Lia e não Raquel. Quando Jacó foi reclamar, ele falou: não é o nosso costume, casa-se a primogênita primeiro, mas nós podemos continuar fazendo negócio, não é? Uma semana depois, também Raquel foi lhe dada como esposa, e ele acordou trabalhar mais 7 anos por Raquel. Então a gente vê claramente, e por falta de Deus, por falta de sabedoria do Senhor, a gente via que Jacó acha que se resolveria as suas pendências passadas na família, no casamento, no relacionamento. E a gente vê que isso não aconteceu, até porque que ele leva para dentro de casa não só 2 esposas, mas também as criadas que foi dada pelo pai. As mulheres também gerou filho, né? Então você imagina o balaio de gato da família que se formou, e sem Deus. E Jacó não negava a sua preferência pela Raquel. A Bíblia diz em Gênesis 29, 30, mas Jacó amava mais a Raquel do que Lia. Continuou servindo Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. A gente vê que em todos os momentos, né, as dificuldades na família era Deus falando: olha, eu sou Deus, eu quero botar ordem na casa, né? Ele fez uma fértil e a outra estéril. A fértil nada mais era do que aquela que era desprezada. E a gente vê a atitude de Raquel, né, para Jacó, ou seja, o conflito criado. Gênesis capítulo 30, verso 1. Vendo Raquel que não dava filho a Jacó, teve ciúme de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filho, senão morrerei. Gênesis capítulo 30, verso 2, a resposta de Jacó. Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Em todo o tempo a gente vê que Jacó tinha conhecimento de que Deus estava no controle, mas ele fazia questão de fugir. E Lia, por sua vez, aproveitando a situação de sua irmã ser estéril, buscou pelos filhos chamar a atenção de Jacó, em busca do seu amor, atenção, e ser preenchida na família. Isso está no capítulo 29, a partir do verso 32, fala que concebeu, pois Lia deu à luz a um filho, a quem chamou de Rubem, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Né? Ela falou assim: eu dando filho é o que falta para esse homem, não é? É o que falta para completar a nossa família, as coisas vão se resolver, a gente vai ser mais unido, a gente vai ter alegria, a gente vai ter paz. Mas a gente vê que a coisa não aconteceu. Verso 33 fala: concebeu outra vez, deu à luz a um filho e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este, chamou-lhe pois Simeão. Ou seja, ela clamou ao Senhor, falou: ele me rejeita mesmo eu dando para ele filho.
O verso 34 fala que ela teve o terceiro. Outra vez concebeu Lia, deu à luz a um filho e disse: agora desta vez se unirá mais a mim, meu amado, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou de Levi. Em todo tempo a gente vê Deus movendo na família de Jacó, tentando acordar, que a ficha deles caia, que eu sou Senhor, que eu tenho uma promessa para a vida de vocês. Mas como Lia via que as coisas não aconteciam, no verso 36, 35 do capítulo 29, leia comigo, olha que tremendo, ele fala assim: de novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse, a ficha da Lia caiu: esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Lia tem o entendimento que aquele que poderia trazer alegria para o coração da vida dela, tirar as decepções da esperança que ela colocou na família, no casamento que não ocorreu, seria Deus, a quem a concedeu dar luz a Judá. Ou seja, Deus tinha coisas maiores, que Judá nada mais é que o descendente de Cristo, o leão de Judá. Amém? Então muitas vezes Deus tem coisas maiores para a nossa vida. E a gente está em busca de coisas momentâneas para trazer ou preencher o vazio que há no nosso coração, que só pode ser preenchido pela pessoa de Deus. E 7 anos por Lia, 7 por Raquel, Jacó resolveu achar que a solução para os problemas de sua alma, da sua vida, estava em resolver sua vida financeira. E a Bíblia fala que ele ficou rico. Gênesis 31, verso 1 fala: então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que dizia: Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai, e do que era do nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Ou seja, Jacó com família, vida financeira resolvida, 20 anos se passaram, ele agora tem 91 anos. Mas literalmente ele viu que as coisas não se resolveu e só foi piorando, porque agora os filhos de Labão queriam acertar umas continhas com ele e novamente ele precisa de fugir. E Jacó, não aguentando mais, ele falou: eu preciso resolver aquela pendência com Saul. E ele determina no seu coração buscar Esaú com 91 anos para resolver aquela pendência. Agora, o que levou Jacó a ter uma experiência com Deus, você vai ver claramente que Jacó ainda continua tentando resolver as coisas pela sua habilidade, pelo seu jeito. Uma vez eu vi um teatro evangelístico lá do Rio, de um pessoal que o cara entrava todo tipo malandro carioca. E ele falava que o rei da malandragem, né, o pai dos malandros da Bíblia, era Jacó, porque era 171, o cara que levava todo mundo na conversa. E Jacó tenta usar disso para resolver a sua pendência com Esaú, mandando presentes, para ter um encontro com ele, para pedir perdão e resolver. A coisa funcionou em partes, porque ele manda um recado para Jacó: fala com ele que eu irei ao seu encontro, eu e mais 400 homens. Você imagina o desespero de Jacó. Ele vai matar tudo, vai matar meus filhos, vai matar minha esposa, vai acabar com tudo. E Jacó, não tendo outra alternativa, ele começa a clamar a Deus. Se você ir no capítulo 31, você vai ver que depois dessa decisão de Jacó de procurar Esaú, quando ele tem a notícia que Esaú vem a seu encontro com 400 homens, ele vai orar, ele vai buscar o Senhor. E aí ele atravessa o vale de Jaboque, tem uma experiência com Deus, que nós chamamos de Peniel. Aquele lugar chamou Jacó de Peniel. Gênesis 32, 30, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva.
viveu-os face a face e a minha vida foi salva. Então, esta é a história de Jacó, agora com 91 anos, resolve a pendência com seu irmão, depois de 20 anos, né? A gente conhece a história, sabe que Esaú chegou, Deus tinha preparado o coração dos dois ao ambiente do perdão, a coisa resolvida. E a gente vê que Jacó, com 91 anos, passa a configurar o cara que era usurpador, né? O cara que era aquele que passava todo mundo para trás, passa a ser uma referência de fé e entra na Bíblia como o patriarca, né? Conhecido como o Deus de Jacó. Ele passa a ser referência de fé para mim e para você. O Senhor Deus resolve abençoá-lo com mais um filho para alegrar o seu coração. Agora com um milagre extraordinário, nascendo de Raquel, que era estéril, José. E a gente vê que Jacó também tem o seu nome mudado, ele passa a se chamar Israel, o príncipe de Deus. Talvez como eu e você, talvez como eu, você se identifica muito com essa história. Conhece muito bem, até porque a nossa igreja, né, principalmente a nona igreja, promove, né, um retiro espiritual que chama Encontro com Deus. Ali a gente tenta promover para a sua vida aquele val de Jaboque, né, onde Jacó deixou as esposas, os filhos, deixou tudo quem tinha e passa a buscar o Senhor. Encontro com Deus é isso mesmo, é pessoal, é intransferível. E nós também promovemos isso. Nossa igreja já fez 12. E nesses 12, todos eles eu fui. E uma matéria que eu gostava e gosto, né, de ministrar lá, chama-se Peniel, né, que face a face com Deus, a nossa vida pode ser mudada e transformada. Porém, como aconteceu com Jacó, eu acho que ele teve um encontro com Deus na sua vida, estava resolvida, salva. Mas se não continuarmos a buscar a face de Deus através da oração, da comunhão diária com Deus, vamos cometer os mesmos erros. Gente, quantas vezes eu fui abençoado por Peniel, ministrando aquela palestra? Quantas vezes ouvimos pessoas dizer que bom seria se isso não acabasse? Mas acaba. O Peniel, o face a face, é diário, é algo com Deus constantemente. E se a gente não fizer isso, vai cometer os mesmos erros que Jacó cometeu. A gente vê Jacó cometendo os erros hereditários, né, do pai, da mãe. Por quê? José era o 11º filho de Jacó. Ele tinha mais 10. Não era só como mamãe e papai, Esaú e ele. Mas ele comete o mesmo erro do pai. Ele cria para si um ídolo. Era o Josézinho. Era o filho da esposa amada. Era o caçulinha. Como diz aqui em Minas, a rapa do tacho. E eu vejo que, apesar de ter um encontro com Deus aos 91 anos, Deus teve tanta paciência com Jacó, mas mesmo assim ele não acordou. Durante 17 anos ele ficou ali, tendo aquela preferência por José, menosprezando os outros 10 filhos, né? Fez até uma túnica talar para o seu filho, o reizinho, não é assim? Então a gente vê claramente que durante 17 anos, Deus teve até uma certa paciência com Jacó. Jacó criou os seus ídolos. Lá em Êxodo capítulo 20, a gente vê claramente Deus falando que Ele é o Deus zeloso, não terá outro Deus diante de mim, não fará para ti imagem de escultura. Ele fala que é o Deus que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 4ª geração, mas que faz misericórdia até 1000. Eu gosto de usar isso e falar para as pessoas assim. Eu acho que você já ouviu papai e mamãe falar com você assim: não, mas você parece tanto com a sua mãe. Não, mas você parece tanto com o papai, não é assim? É porque realmente a gente puxa papai e mamãe, puxa os traços. Mas a gente puxa algumas coisas também que não devia. Não era assim? E a gente vê isso acontecer na vida
de Jacó. E a gente vê Jacó durante 17 anos. Jacó com 91, 17. Aí nós vamos fazer conta. Mais 13 anos que José ficou no Egito. Eu fico imaginando 13 anos de uma dor que poderia ser evitada. E uma dor terrível. Por quê? Porque os irmãos de José, por ciúme, por causa das intrigas que José fazia, contar tudo para o papai que os irmãos faziam de errado, os irmãos tramam acabar com a vida de José e pega a túnica dele, enche de sangue e leva para o pai. Jacó já não tinha dúvida que o filho do seu coração, da sua velhice, da esposa amada, tinha sido destroçado e morto por um animal feroz. Então, durante 13 anos de luto, de choro, para um filho que na verdade estava vivo, e Deus permitiu. Então, 13 com 17, 30, né? De manhã nós não fizemos a conta direitinho, mas teve os 7 anos de fome, né? E mais 12. Então, esse tempo todo dá a idade de Jacó de 147 anos. Mas a gente vê que Deus permite situações na vida de Jacó para ver se ele acorda. Ele só precisava voltar para as Escrituras, entendendo que havia promessas de Deus para a vida dele, que Deus era o Deus que mudou a vida dele, que mudou a história dele, que estava no controle de todas as coisas. E Deus tem tanta misericórdia de Jacó, que quando ele chega à idade de 130 anos, ele recebe a notícia que seu José não estava morto. O seu filho do coração estava vivo. Porque acontece aquela situação a qual conhecemos muito bem, dos irmãos de Jacó ir ao Egito para buscar comida, porque havia uma fome na terra. E chega lá, se depara com José, que já era governador do Egito. E Deus permite, pela sua misericórdia e graça. A Bíblia diz que Jacó chegou no Egito com 130 anos. E com 130 anos, ele teve a oportunidade de vivenciar a graça, a misericórdia, o amor de Deus, de tal forma que ele, além de ver José, ele teve a oportunidade de desfrutar dos netinhos. É muita graça e misericórdia. 17 anos de bálsamo para a sua alma e para o seu coração. O que aprendemos com tudo isso? Qual é a conclusão que chegamos? De aprendermos com 147 anos cronológico de etapas da vida de Jacó. A conclusão que chegamos, que não é porque eu tive o meu Peniel ou uma experiência de conversão no passado, que eu me tornei crente, que eu estou isento de cometer grandes tolices e ser uma pessoa insensata no presente. Eu vou repetir para você. Não é porque eu tive o meu Peniel no passado, ou uma experiência de conversão, que estou isento de cometer grandes tolices e ser uma pessoa insensata no presente. Você precisa entender isso. E se você voltar para dentro da palavra, você vai ver que não foi diferente com Abraão, com Davi, com Salomão. Pessoas que tiveram intimidade tremenda com Deus, mas que se perderam em meio às bênçãos de Deus. Buscar a Deus, a sua face diariamente, viver um Peniel diário pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça, do engano. Em Peniel somos confrontados constantemente por Deus. Gênesis capítulo 32, 27 fala: perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: meu nome é Jacó. A gente sabe que Jacó estava lutando aqui com o próprio Deus, que era um anjo, e que Deus faz uma pergunta para ele: qual que é seu problema? Qual que é a sua dificuldade? Como é que você chama? Ele falou: eu sou usurpador, eu sou trapaceiro.
Essa pessoa sou eu. E a gente precisa entender que Deus transforma a nossa vida e muda a nossa vida. Quando nós damos lugar e assumimos a quem somos. Eu gosto muito da experiência também do nosso pai na fé, Jacó. Abraão, o pai da fé. Abraão, no capítulo 12, é um crentão. Tem promessa sobre a vida dele. Ele obedece a Deus. Mas é no capítulo 17, depois de 24 anos, que ele tem uma experiência pessoal com Deus. E Deus também muda o nome de Abraão e de Sara. Você vai lembrar que Abraão chamava Abrão e Sara chamava Sarai. Existe essa mudança de identidade formada em nós pelo Espírito Santo, transformando-nos na pessoa de Cristo. Existe essa transformação e essa mudança que pode acontecer, mas a gente precisa assumir qual é o nosso nome. Talvez o nosso nome hoje seja mais sutil. A gente é crente, tem muito tempo que a gente está na igreja, né? Por causa da minha experiência passada, dos meus peniéis, vamos dizer assim. Hoje talvez eu sou um enganador e mentiroso. Mas talvez a minha experiência, o meu nome é porque eu sou muito religioso, ou preguiçoso, acomodado. Talvez eu sou um procrastinador, aquele que deixa tudo para depois, que empurra com a barriga, vai assim julgando para frente decisões que precisam ser tomadas. Talvez eu seja orgulhoso, meu nome é orgulhoso. Eu sou presunçoso, soberbo, ou talvez eu sou impuro. Nós precisamos, nos dias de hoje, dar liberdade ao Espírito Santo, porque Ele habita em nós, para que nos convença do pecado, da justiça e do engano, e que nós assumamos realmente aquilo que somos. Porque senão entramos dentro daquilo que Tiago fala, né? Quando nós somos ouvinte negligente, não operoso praticante daquilo que ouvimos, da palavra de Deus, nós enganamos a nós mesmos. Mas existe promessa tremenda na palavra. No próprio texto de Tiago fala que aquele que persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, ele será bem sucedido em tudo que realizar. Existem promessas tremendas para a nossa vida. Jacó teve que passar por mais 13 anos de um tratamento para entender e ver o propósito de Deus se cumprir na sua vida. A gente sabe que Jacó viveu 147 anos. Eu e você não chegaremos a essa idade, não é? Essa é a triste notícia, não é mesmo? A Bíblia diz lá em Salmo 90, verso 10, que os dias da nossa vida sobem de 70 anos, ou havendo vigor, 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Mas eu quero trazer uma notícia boa para você. Jacó não tinha o que nós temos, a qual o pastor citou aqui. No Pentecoste foi nos dado o Espírito Santo de Deus para habitar em nós. Nós estamos na dispensação da graça. E a palavra de Deus diz em 2 Pedro 3, verso 8, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A Bíblia fala sobre o Kairos. Sabe o que é isso, não? O tempo de Deus, que pode ser de uma noite para o dia. Deus pode mudar a sua história, mudar a sua vida. Mas você não pode esquecer que Ele conhece o seu coração. Como diz o Salmo 139, que a palavra ainda não chegou na sua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Você não tinha forma, e Ele sabia o que você seria. Lá também diz que todos os seus dias estão escritos no livro dele. Existe uma história ao seu respeito, escrita por Deus. Você precisa crer nessas promessas, na palavra de Deus. Precisamos parar de dar o nosso jeitinho, de largarmos a nossa fé em Cristo, em Deus, na palavra, e vivermos do nosso jeito.
porque Deus vai cumprir a sua palavra. Jeremias capítulo 29, verso 11, ele fala assim: eu sei que pensamento eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me evocarei, passareis a orar-me, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Peniel é diário. Buscar a face de Deus é uma necessidade diária para mim e para você. Eu preciso de Peniéis todos os dias da minha vida. Eu preciso buscar o Senhor. Eu lembro que aos 42 anos, como Jacó, eu resolvi dar um jeitinho e levar a minha vida do meu jeito. Eu ouvi conselhos. Eu cito muito o Provérbios capítulo 1, a partir do verso 24, aonde Deus literalmente fala: porque estendi a mão, não houve quem atendesse. Porque antes rejeitaram o meu conselho e não quiseram obedecer. E Deus fala lá que vai rir da nossa desventura. Quando viu o aperto, a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Buscar-me-ão, mas não hão de me achar. Aí Deus fala por que ele vai fazer isso? Porquanto desprezaram todo o meu conselho, não quiseram a minha repressão. E ele fala que Deus entrega ou nos entrega a nós mesmos. Ele fala: então fartarão dos seus próprios conselhos. Ou seja, aquilo que você está plantando, você vai comer agora. Então a gente precisa entender que o Peniel é uma necessidade. O estar face a face com Deus é para hoje, é para agora. Eu lembro que eu resolvi viver a minha vida do meu jeito. Eu ainda falo da mesma forma que naquela época, se eu morresse com 42 anos, talvez eu seria velado lá no cemitério da paz. Haveria poucos crentes, poucos irmãos que gostam de mim no meu velório. E os comentários lá seria, porque no velório se fala, se conversa, não é assim? Os comentários seria: também brincou com Deus aí, morreu, Mas hoje, com 55 anos, 14 anos depois, eu submeti, eu vim para uma igreja, eu criei raiz. Eu tive pastores que cuidou de mim, graças a Deus. Toda a minha igreja conhece a minha vida. Deus mudou a minha história, me deu dignidade, me deu uma família. E hoje, se eu morrer, eu sei aonde eu vou ser velado. Vai ser na 9ª igreja. E vai ter mais gente no enterro. Eu acredito que os comentários também mudarão. Olha, esse Carlinhos falava cada coisa para a gente, não é? E algumas coisas que ele me falou aconteceu, porque era a palavra de Deus. Então assim, querido, Deus mudou a minha história, mudou a minha vida. Ele pode mudar a sua. Eu prefiro que a minha ficha caia todo dia, que eu tenha meus Peniéis diário com o Senhor. Por quê? Porque eu aprendi isso no Salmo 32 com Davi. Não adianta nós conhecermos a teoria, sermos crentes. Davi tinha a teoria, ele sabia como era feliz o homem a qual Deus perdoava pecado, como era feliz o homem, bem-aventurado o homem, a qual Deus não imputa iniquidade. Mas quando ele olha para dentro de si, ele fala: enquanto calei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, e a tua mão pesava dia e noite sobre mim como sequidão de estio. Então disse: confessarei a ti os meus pecados e as minhas iniquidades não mais ocultarei. Eu falo que a minha ficha caiu no Salmo 32. Dali eu tirei uma frase para mim. A minha frase é: o que está errado na minha vida é culpa exclusivamente minha. Eu não tenho que ficar caçando culpado pelos meus erros. Eu sou fruto das escolhas que eu tenho feito. Quando eu fui para o Salmo 51, eu vi Davi conjugar o verbo na primeira pessoa mais de 30 vezes. Risca lá na sua Bíblia. Eu pequei, eu perdi a alegria da salvação. E depois você vai ver Davi pronunciando 103, como quem experimentou misericórdia e graça. Sabe por que eu sei os salmos de cor? Porque eu passei por eles. Eu lembro que Davi,
eu costumo dizer que 1 João 9, todo crente precisa saber de cor. Por quê? As nossas orações têm que começar em cima dessa promessa. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Então você tem que começar a oração é o quê? Pedindo perdão a Deus. Mas eu costumo dizer com alguns irmãos que 1 João 9 já não funciona na sua vida. Eles falam assim, mas você é herege, não. O que vai funcionar foi o que Davi fez. A sua ficha precisa cair. É Provérbios 28, 13, que está escrito também no Salmo 32. Davi fala assim, enquanto calei envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos, e a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Então disse, ele foi para a prática, confessarei a ti os meus pecados, e as minhas iniquidades não mais ocultarei. O que diz Provérbios 28, 13? Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e as deixa alcança misericórdia. E Davi foi para a confissão de pecado. Ele, sendo assim, todo homem lhe fará súplica. Ele foi orar, ele foi confessar pecado. E quando transbordar muitas águas, não o atingirão. Aí Davi começou a reconhecer a mão e a graça de Deus. Tu me cercas de cânticos de livramento. Já começou a entrar na adoração. E eu gosto do verso 8, porque já não é Davi falando mais. Diz assim a palavra, instruir-te-ei no caminho que deves andar, e sobre as minhas vistas te darei conselho. E Deus, como aquele que tem um bom humor, né? Ele vira para nós e fala assim, não seja como a mula, como um burro. Se não colocamos freio ou cabresto, não, sem entendimento, não nos obedece. Aí eu costumo dizer que o cabresto e o freio na minha vida e na sua hoje, é as frustrações pessoais. Que frustração é essa, irmão? É de saber que Deus tem promessas tremendas para a nossa vida. E elas não têm se cumprido. Por quê? Por causa das escolhas que temos feito. Então, assim, gosto muito de Deuteronômio capítulo 28, que todo crente sabe de cor até o verso 14, né? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em fazer tudo aquilo que hoje te ordeno, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito é o entrar e a sair, não é? Bendito o fruto do teu ventre, da tua amassadeira. Terá para emprestar muito, não pedirei só bênção, não é, irmãos? Mas do 15 para lá são 45 versículos. É 59 versículos, né? 45 versículos, Deus te advertindo que algumas coisas iriam acontecer se você desobedecesse. E o 15 começa assim, porém, se não quiseres dar ouvido, virão sobre ti e te alcançarão também as maldições. A palavra de Deus diz em Provérbios que a maldição sem causa ela não se cumpre. Então a nossa obediência a Deus quebra as maldições, seja hereditária, na família, ela muda a nossa história. Então assim, estamos sujeitos aos mesmos erros de Jacó. A Bíblia é feita de Jacó, de Davi, de Abraão, né, de Salomão. Mas o que nós precisamos aprender, principalmente com Davi, que Deus quer um coração contrito. Amém? Para que nós possamos nos arrepender e voltar para o Senhor. O que nos separa do Senhor, da face do Senhor, é como diz Isaías 59, 1 e 2. Não está encurtada a mão do Senhor que não possa te abençoar, nem tapar os seus ouvidos, que não lhe possa ouvir. Mas as vossas iniquidades faz separação de vós e vosso Deus. E o vosso pecado encobre seu rosto para que não vos ouça. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O véu foi rasgado. Temos livre acesso à sala do trono. Vai estar face a face com Deus. Ele manda a gente entrar no quarto em secreto e buscá-lo e orar. Então, para encerrar, né, vou chamar o pastor para nós orarmos nessa hora. Para que nós possamos, em nome de Jesus, ter um arrependimento genuíno e voltar aos PNEs diários, estar face a face com Deus. Amém?
147 anos. Que bênção, né? 147 anos. Mas quanto tempo perdido. Quanto tempo de sofrimento sem necessidade. Por não crer na promessa de Deus. Por ter a promessa de Deus assim na mente, mas fazer de outra maneira. Fazer do seu jeito. Por fingir, por causa da emoção, que é assim mesmo, vai lá e faz. E depois tem que colher o que plantou. Não precisa ser assim, irmão. Você não precisa tomar essa decisão que você está pensando aí. Você não precisa fazer isso. Minha irmã, você não precisa fazer isso que você quer fazer. Como disse o Senhor para Caim, o teu desejo será contra ti. Cumpre a ti dominá-lo. Mas Caim não queria mais ouvir. E seguiu o seu próprio caminho, o seu próprio pensamento. E ficou marcado para sempre. Deus quer livrar você disso. É por isso que Jesus é o caminho. Ele quer que a sua vida seja aproveitável. Que seja 50, 80, seja lá quantos anos você vai ter. Que sejam anos de alegria, de fidelidade. Na fidelidade está a felicidade. Na fidelidade ao Senhor. De colocar a cabeça no travesseiro e dizer: eu tenho buscado fazer a vontade de Deus. E você vai ver Deus ali naquele travesseiro. Você vai ver Deus ali enchendo o seu coração e fazendo você lembrar que vai chegar o dia em que o Senhor vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Essa palavra vai chegar para nós, irmãos. Mas como é que vai ser nossa vida? Eu te desafio a renunciar esse mau caminho hoje que você tem andado nele, apesar de já ter tido um Peniel, apesar de já ter tido um encontro com Deus, mas está desviando do caminho, irmão. Irmã, não desvia do caminho. Fora do caminho só tem morte. Fora do caminho, a estrada é larga, mas conduz à perdição, à destruição. Não deixe Satanás ter espaço na sua vida. Renuncia hoje o pecado. Começa hoje, vivencia o Gênesis 17 na sua vida hoje. Dá ouvido àquela palavra que Deus falou para Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor te dará poder espiritual para isso. O Espírito Santo de Deus que te dá assistência, que é esse que diz o que é. Eu digo aqui, esse problema, você sabe o que é, porque o Espírito Santo te fala: é isso. É isso. O Espírito Santo fala com você. É isso que não está mudando. E isso aqui vai crescer e vai trazer consequências. Renuncia a isso agora, porque a graça do Senhor Jesus está disponível para você. Para te preservar e não apenas para te resgatar depois todo arrebentado. Não precisa, irmão. Vamos orar. Confessa diante do Senhor a sua necessidade, o seu pecado. Diz: Jesus, me ajuda. Eu preciso permanecer no teu caminho, custe o que custar. Porque o teu caminho conduz à salvação. Senhor, dá agora, Senhor Deus, assistência espiritual. O teu Espírito Santo, que está em todo lugar, esse Espírito onipresente que visita agora o irmão, a irmã que está diante de uma situação até de morte, Senhor. Como Jacó estava numa situação em que para trás voltar não dava, ir adiante não dava, a única alternativa era ir para cima. E é isso que ele fez. Ele olhou para cima e falou: Senhor, eu sou indigno, eu não posso. Lá vem o meu irmão, ele pode matar a mim, ele pode matar as mulheres, as crianças, mas eu me lembro da promessa que o Senhor fez. O Senhor que é o Deus do meu pai Abraão, o Senhor que é o Deus do meu pai Isaac. Eu lembro da promessa que o Senhor fez para mim também.
Ah, Senhor, nós também hoje, no ano de 2020, nos agarramos às tuas promessas. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ah, Senhor, as tuas promessas que dizem que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós nos apegamos à tua fidelidade, nós nos apegamos à tua misericórdia, nós nos apegamos à tua salvação, nós nos apegamos à tua intervenção. Eu peço pelos irmãos agora, Jesus, visita eles nas suas casas, visita eles nas suas misérias, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que nos torna prósperos espiritualmente. A miséria espiritual é preenchida pela riqueza da presença do Espírito Santo, que frutifica maravilhosamente na vida daquele que crê. Ó Deus, e esse que tem vivido uma vida arrastada, Deus, vai se colocar de pé, em nome de Jesus Cristo, e pelo Espírito Santo de Deus vai começar a produzir amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Oh Deus, essas pessoas vão vencer a carne, essas pessoas vão testemunhar de Jesus, essas pessoas vão viver a bênção prometida da bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor, bem-aventurado aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse tem todas as demais coisas acrescentadas. Senhor, agora nós buscamos a Ti com o coração quebrantado, Senhor Deus, quebrado, ó Deus, mas a Tua palavra diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita jamais. Por isso, Deus, nós nos prostramos diante do Senhor e pedimos: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, porque nós sabemos que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Deus, nós queremos que a bênção do Senhor se revele sobre o povo do Senhor. Essa bênção que nós conhecemos, Senhor, essa bênção que ela expressa dessa maneira, que é a graça do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, vamos obedecer ao Senhor. Na obediência ao Senhor, na busca do Senhor, está a bênção do Senhor. Deus quer abençoar você. Não transgrida, não ultrapasse. Fica dentro dos limites que o Senhor determinou para você. É ali que o Senhor vai ordenar a bênção sobre você. Que Deus abençoe sua semana, que você tenha uma semana cheia de Deus, que você possa mandar para a gente, né, notícias. Né? Você, quando estiver aí, ó, nas nossas redes, aí, dá um oi aí para a gente, fala: estou aqui, estou vendo aqui, gente. Tá? Manda aí e aproveite o que nós temos disponibilizado para você. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.